Fala galera, Doctoncast no ar, sou o Fábio Teodoro E eu sou a Ari. e hoje a gente vai falar de um assunto que aflige milhões de pessoas ao redor do mundo, a ansiedade. Ari, eu tenho uma pergunta pra você. Você é uma Fala. pessoa ansiosa? Porque eu sou bastante, viu? Muito ansiosa, Fábio, muito ansiosa de ter dia assim, de afetar o meu dia inteiro, porque eu tô naquele nível de ansiedade. Eu também não sei qual que é o meu grau de ansiedade, mas eu sei que eu tenho, viu? Pois é, Fábio, a questão de ansiedade ela é tão séria. Muito sério. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 301 milhões de pessoas no mundo sofrem com o problema, transtornos de ansiedade. E o Brasil é o país com uma das maiores taxas de ansiosos do mundo. Cerca de 9,3% da população enfrenta esse desafio, Fábio. É um número muito grande. E além disso, Ari, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, aponta que os casos de ansiedade aumentaram, olha só, 80% entre crianças e adolescentes nos últimos anos, especialmente com a influência das redes sociais, como a gente vê por aí, e também isso foi impactado pelo isolamento social que todo mundo vivenciou aí durante a pandemia da Covid-19. Pois é, Fábio, a pandemia afetou todo mundo, não só adultos, como também crianças e adolescentes, né? E para entender melhor esse fenômeno que afeta tantas pessoas, as suas causas, os seus impactos, a gente convidou hoje a psicóloga clínica e também professora do curso de psicologia aqui da Rede Ensino Docto, professora Daniela Stephanie, que ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em cognição e comportamento. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente para a gente falar sobre ansiedade, que é realmente um tema de interesse mundial. Bom, e para começar, eu queria perguntar para você sobre a ansiedade. Como diferenciá-la de uma preocupação comum? Primeiro, a gente precisa entender que todas as pessoas se sentem ansiosas em algum momento e todo mundo se preocupa. E a ansiedade, ela é uma emoção que ela é inata do ser humano, assim como todas as emoções. E a nossa vida sem ansiedade, ela não teria cor, né? Porque a ansiedade vem da expectativa de que alguma coisa ela possa vir a acontecer. Então a gente precisa entender primeiro isso, de que ela é normal, de que todos nós sentimos. O que acontece é que muitas vezes ela começa a se tornar muito exagerada. E aí é nesse momento que ela começa a trazer uma preocupação muito grande e começa a trazer um sofrimento para a pessoa. Então ela passa a ser um problema a partir do momento que traz o sofrimento. Fora isso, a gente tem uma situação onde todas as pessoas se sentem ansiosas em algum momento, por alguma circunstância, e é uma emoção natural de todas as pessoas. Daniela, quais são os principais sinais e sintomas da ansiedade que as pessoas devem observar nelas mesmas ou em outros indivíduos, em outras pessoas? Então vamos lá. Como eu disse, a ansiedade ela é uma preocupação excessiva. A partir do momento que você se percebe que você está muito cheio de pensamentos, de preocupações, que elas rondam ali a sua cabeça o tempo todo, isso passa a ser um sinal de que a gente precisa considerar. E a ansiedade também apresenta outros sintomas que são físicos e que a gente também precisa considerar, que vai ser uma dificuldade para dormir, ou mesmo acorda muito durante a noite, não tem um sono que ela se sente realmente revigorada no outro dia, se sente muito fadigada, muito cansada todos os dias, muitas vezes irritada, então ela fica muito irritada, ela começa a brigar por motivos, né, considerados bobos, tem uma tensão muscular também, são alguns dos sintomas físicos que podem estar presentes aí com uma pessoa com transtorno de ansiedade. Tá, a gente sabe que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão da ansiedade. É um assunto que está sempre em alta e as pessoas pesquisam muito sobre o tema. E aí, eu queria entender se ela é mais influenciada por fatores genéticos ou fatores ambientais, ou se existe uma combinação desses dois. Hoje, quando a gente fala em transtornos mentais, a ciência tem muito bem estabelecido que os transtornos hoje são multifatoriais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu conto tanto com fatores genéticos quanto fatores ambientais, o mesmo contexto familiar que aquela pessoa está inserida, aquilo que ela consome. Então, a gente é uma caixinha, né, como se fosse fazer um bolo. Ninguém faz um bolo só com farinha. Ninguém faz um bolo se faltar o fermento. Então, assim são os transtornos mentais, né? Então, a ansiedade ela não é diferente disso. Para que a gente tenha um transtorno de ansiedade, a gente conta ali com fatores que juntos, misturados ali, podem levar uma pessoa a desenvolver o transtorno de ansiedade.
Daniela, você comentava sobre sinais, sintomas da ansiedade. Eu só estou voltando um pouquinho ao que a gente já havia falado. O isolamento social ele pode ser um indicativo de um possível transtorno de ansiedade, porque eu acho que é uma tendência da pessoa extremamente ansiosa se isolar, não é Uhum, isso? uhum. É engraçado porque essa é uma discussão até que a gente faz muito em sala de aula, né? Entre a gente avaliar o normal e o patológico, né? Então, quando uma coisa é normal e quando uma coisa passa a ser patológica. Então, eu gostar de ficar na minha casa, gostar de estar mais ali naquele ambiente, ele não é necessariamente um problema. Mas a partir do momento que eu começo a não querer sair de casa, que eu começo a não ter mais interação com as outras pessoas, ou mesmo quando eu saio, aquilo me causa um sofrimento, aquilo me causa um desconforto muito significativo, aí sim é o momento que aquele isolamento ele pode se tornar um problema. Então, mais uma vez, a gente fala daquilo que é um sofrimento, né? Aquilo que torna o sujeito disfuncional. A gente fala muito disso na psicologia, né? Sim. Disfuncional. E aí a gente tem muitas conflitos e é mesmo críticas a respeito disso, o que é funcional e do que é disfuncional. Então é esperado que as pessoas convivam com outras, né, no meio social, estejam ali, e a partir do momento que aquilo começa a ser muito sofrido, muito doído para aquela pessoa, então a gente tem sim uma situação de isolamento que merece ser olhada e que se torna um problema sim para a pessoa. Ainda nessa questão de isolamento que a gente sabe que tem acontecido, tem um fator que eu acho que tem influenciado muito as pessoas se isolarem, que é justamente as redes sociais. Porque você está dentro de um universo no aparelho do celular. E as tecnologias, rede social, filtro, têm trazido mais dados, né, de ansiedade, graus de ansiedade para o pessoal mais jovem, o que não era muito comum. Normalmente, antigamente, não era muito comum. E aí eu queria ver como que acontece isso, né? Porque como que a gente pode minimizar o impacto desse isolamento que a pessoa busca por causa das redes sociais e como que essa ansiedade causada por esse excesso de redes está afetando os jovens? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa em redes, vamos pensar muito aí nas redes sociais, né? Uhum. Hoje todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, elas têm acesso a redes sociais. E hoje as redes sociais, ela é um recorte de uma parte da vida das pessoas. A grande questão é que as pessoas só mostram a parte boa, Uhum. né? As pessoas só Sim. mostram a parte que deu Deu certo. certo. Uma vida perfeita, digamos assim. Exatamente. E aí eu acho que é nesse momento que surgem as comparações e aí as preocupações no sentido assim, eu nunca vou dar conta de ter uma vida tão perfeita, eu nunca vou conseguir alcançar. Nossa, olha fulano, fulano estuda tanto e eu não consigo estudar tanto quanto fulano. Nossa, fulano faz atividade física, o fulano estuda, o fulano viaja, o fulano trabalha, o fulano faz não sei o quê. Mas tá, será que o fulano tá dando conta disso tudo mesmo? Porque a gente tem ali um recorte. Então, quando a gente pensa nas redes, a gente vê muito uma comparação, né, do que é a vida perfeita, do que é esperado. E na verdade, quando a gente convive e conversa com as pessoas de verdade, a gente vê que nem sempre aquela viagem foi tão boa, nem sempre eu estudei tanto quanto eu postei nas redes Sim. sociais, Sim. né? Então, assim, as pessoas mostram aquilo que elas querem. As redes sociais, ela proporciona isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas comparações, né? Com essa ideia de que eu preciso entrar na faculdade até os 18, 20 anos, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo e entender que aquilo que é visto não é necessariamente o perfeito, né? E aí a gente olhar para isso e entender, tá, essa é a vida do fulano. Eu tenho o meu caminho, eu tenho o meu processo, e entender que aquilo não é necessariamente uma verdade, isso pode nos auxiliar. E até mesmo algumas pessoas fazem a opção, né, escolhem não estar tão ali dentro das redes sociais exatamente pelo sofrimento que isso Uhum. pode causar, Sim. pelas ideias que são passadas ali. Né? Eu acredito no uso consciente, no uso onde eu escolho o que consumir e entendo que aquilo não é necessariamente uma realidade, né? A gente vai para um lado mais realista da situação mesmo. Você falou muito sobre a questão da comparação por meio das redes sociais, e eu noto muito isso, viu, É, gente? As pessoas né? têm, a maioria delas tem esse hábito de se comparar, viver de comparação, digamos assim. Isso causa uma série de coisas no indivíduo, na pessoa, né? Isso é prejudicial mesmo, né? Viver dessa comparação. E as pessoas se preocupam muito com números, né? Ah,
determinada pessoa tem X seguidores, eu tenho isso, ela fica naquela ansiedade Os de ter mais seguidores, coraçõezinhos, de né? ser Os vista, de ser likes. curtida, de ser lembrada. Isso tem que ter esse equilíbrio, não é isso? Sim, sim. E com isso vem os comentários, né? Quanto mais as pessoas crescem nas redes sociais, mais elas recebem os hackers, né? Sim. Aqueles que vão criticar, fazer os comentários e tá pronto, preparado para lidar com isso, entender o que é seu, o que é do outro. É realmente muito difícil. E seguindo aqui com a nossa entrevista, está super bacana o nosso bate-papo. Você acha que a hiperconectividade e a necessidade constante de validação, acho que é um pouco que a gente falou agora, nas redes sociais, elas intensificam esses sintomas de ansiedade? Como que a gente pode criar uma relação mais saudável com a tecnologia, com o uso, né, do smartphone, por exemplo? A gente precisa entender que influência ela é diferença de causalidade. Então, eu não posso dizer que estar numa rede sociais, né, ou que a comparação ela causa uma ansiedade. Ela influencia uma ansiedade. Senão todas as pessoas que têm redes sociais automaticamente teriam que estar Sim. muito ansiosos, né? Então, influenciar sem sombra de dúvida exatamente por todos esses fatores que a gente já comentou aqui, né? E aí, quando você pergunta a questão de ser mais saudável, né? É isso mesmo? E a gente pode pensar nisso, de aprender mesmo a diferenciar o que é seu, o que é do outro, que nem tudo que tá ali é realmente a verdade do que tá aparecendo. Agora eu queria ir para uma outra esfera também, que é novidade, que é a questão da ansiedade infantil. Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho que agora tem 20 anos, ele não é mais uma criança, mas ele sempre foi muito ansioso quando ele era criança. E a gente tem acompanhado números que esses dados, né, crianças cada vez mais jovens têm sido diagnosticadas com esses transtornos de ansiedade. Tem algum fator que está contribuindo para que esses graus de transtorno estejam chegando em crianças cada vez mais cedo? A gente pode falar de muitos fatores, né? A tecnologia, o ambiente familiar, né? Muitas vezes a questão familiar de ser um ambiente invalidante ou a falta de presença do pai, da mãe. Então, tudo são fatores que podem interferir, né? E aí, quando a gente pensa na ansiedade infantil, a gente pensa ali num prejuízo que vai acarretar muito questões acadêmicas também, né? Um dos outros sintomas que a gente tem na ansiedade é a dificuldade de concentração. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente na infância, quando você está na escola, porque essa dificuldade de concentração que vem da ansiedade, né, ela pode ser muito confundida com o TDAH. E aí a gente pode acabar tendo ali um diagnóstico incorreto, exatamente porque aquela criança que está ali na escola, ela não está conseguindo ficar atenta, ela não está conseguindo prestar atenção na aula, não está conseguindo ir bem nas provas. Ah, ela tem TDAH. Não, ela tem ansiedade, ela está ansiosa, né? E entender o porquê ela está ansiosa, a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de conceitualização cognitiva, né? Então a gente precisa entender quais são os pensamentos, né? O que leva aquela criança, quais são as preocupações. Os pensamentos nada mais são do que ideias que passam pela nossa cabeça. Então o que aquela criança pensa? Quais são as preocupações dela que está levando ela a estar ali, né? A preocupação com o desempenho na escola, é a preocupação de agradar os pais ou agradar algum colega, ou é a preocupação de que nunca vai ter amigos, ou a preocupação de que nunca é bonita ou bonito o suficiente, ou inteligente o suficiente, né? Então é sobre entender mesmo o que está por trás de quando aquela criança traz esses sintomas que ela apresenta mesmo. Nossa, mas são questões assim tão adultas, né? Eu fico pensando assim, para criança já sofrer com esse tipo de coisa, de validação, cada vez mais cedo, né? Sim, sim, e é muito comum, né? Na verdade, o que a gente tem muitas vezes são adultos que não foram validados. Ah, Então, assim, tem isso também. exatamente, né? E aí, quando a gente fala de validar, é realmente de ter ali uma compreensão, de empatia, de cuidado, de entender assim, olha, tá tudo bem você tá triste, tá tudo bem você tá preocupado, tá tudo bem você estar ansioso, né? Mas é esse acolhimento ao erro, acolhimento a não dar conta de fazer tudo, né? E realmente, quando a gente tem um ambiente invalidante, né? Um ambiente onde as emoções não são consideradas, vontades, né? O que a criança pensa, de certa forma, a gente tem ali um ambiente que pode contribuir para tudo isso. Daniela, agora como que os pais e os professores eles podem identificar e ajudar as crianças que apresentam ou venham a apresentar alguns tipos de sinais de ansiedade? Primeira coisa, validar. Já foi dito. Exatamente. Primeira coisa é validar, né? É sobre acolher. A gente precisa lembrar que tanto os professores quanto os pais, eles não têm formação para tratar.
né? E não é isso que a gente quer e não é isso que a gente espera deles, né? Eu acredito muito na validação, no acolhimento e do reconhecer que é necessário buscar uma ajuda. Então, o principal ponto é esse, quando a gente fala de algumas técnicas, né, para lidar com a ansiedade, a gente fala muito da respiração, que é a respiração diafragmática, a gente está acostumado a respirar mal, né? Então, a gente respira daqui para cima, e aí a gente não considera o resto, né? Então, quando a gente fala da respiração diafragmática, é realmente esse processo de respirar direito, que é o processo que é onde a gente inspira e expira, né? Então, são processos que os pais, os professores, eles podem aprender para auxiliar essas crianças, esses adolescentes, né, nesse processo, mas principalmente o acolhimento e a procura de um profissional para que possa auxiliar eles. A gente vê que as pessoas comentam, muitas pessoas comentam, às vezes, talvez por não terem conhecimento sobre o transtorno de ansiedade, que muitas pessoas falam, ah, isso é frescura, às vezes Ainda tem, presencia né? uma pessoa tendo alguma crise de ansiedade, isso é muito sério. E muitas pessoas não sabem como agir diante de uma pessoa tendo uma crise de ansiedade. Às vezes não sabe o que dizer, o que falar. Eu queria que você aproveitasse o episódio do Dr. Cat, por ser Isso. um assunto assim que está em evidência, cada vez mais em evidência, que você falasse como que a gente pode agir diante de uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Novamente, o acolhimento. Eu acho que quando a gente tem uma situação difícil, seja ela uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, ou vamos pensar no luto, né? A gente sempre se preocupa muito no que dizer, no como dizer, né? E se dizer. Na verdade, tudo que essas pessoas precisam nesse momento é alguém que esteja do lado dela e dizer assim, você não tá sozinha, Uhum. né? E segurar a mão e abraçar e falar assim, olha, senta, respira, eu tô aqui. Se Uhum. precisar de mim, eu tô aqui. Então, é muito por esse viés mesmo, sempre do acolhimento entender se não é frescura. A pandemia, ela trouxe juntamente aí, né, uma forma onde as pessoas começaram a ter mais conhecimento e a entender mais sobre os transtornos mentais, mas que não é frescura, né? Mas ainda assim existem pessoas que pensam que é isso. Então já ajuda muito não achar que é frescura, né? Então, muito esse viés mesmo do não deixar a pessoa sozinha, de estar com ela e estar pronta para ouvir. Às vezes aquela pessoa, ela só quer falar. E a gente só precisa ouvir uma escuta sem julgamento, uma escuta sem dizer que é frescura, uma escuta sem dizer assim, olha, não tem motivo, sua vida tá tão boa, você tem um bom emprego, você tem um bom Isso, contexto familiar, por que isso, você tá assim? isso nunca é um bom caminho, né? Nunca é um bom caminho, né? Então, as pessoas têm os motivos dela, as dores dela, né? Então, entender isso e sempre estar do lado é o melhor caminho. Eu queria até aproveitar e falar sobre essa questão de dar apoio, dar suporte, porque eu tenho observado que, em alguns anos para cá, muitas pessoas têm tido crises de ansiedade e elas se manifestam de maneira física. A gente tem a ansiedade que é silenciosa, que a pessoa tá ali, mas tem também aquelas pessoas que se manifestam de maneira física, né? Eu já vi casos de pessoas que se retorcem, tem a sensação de que está tendo um ataque cardíaco. Eu queria entender se esse caso, se esses sinais são comuns e se isso indica um quadro mais grave da ansiedade. E vamos pensar assim, né? Primeiro, o corpo ele é interligado com a mente. Então, automaticamente, se eu tô pensando alguma coisa, se eu tô sentindo alguma emoção, automaticamente meu corpo responde. A ansiedade, assim como eu disse para vocês anteriormente, ela é uma emoção de sobrevivência. Então, quando eu estou em um contexto de perigo, então eu preciso fazer alguma coisa para lidar com aquela situação. Então, o nosso corpo ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. Então, o nosso corpo ele se prepara para fazer isso. E isso causa dor, que são esses sintomas físicos, né? Inclusive a tensão muscular, ela é um dos sintomas que aparece, né, dentro dos manuais diagnósticos para o diagnóstico de ansiedade, né, apresentar essa tensão. Então, o nosso corpo ele se prepara para isso. Então, o fato do nosso corpo estar interligado e da emoção ter esse componente, da ansiedade ter esse componente tão grande de sobrevivência, de busca de estar seguro, faz com que a gente tenha ali reações físicas. E aí, quando você questiona se apresenta, né, uma questão mais grave, né, da ansiedade, do transtorno, a gente sempre pensa em prejuízo, né, o quanto aquela pessoa está tendo prejuízo com esses sintomas. Então, aquela pessoa, ela está numa reunião de trabalho e ela começa a sentir esses sintomas e não
consegue dar conta do trabalho, ela está na escola e aí ela começa a ter esses sintomas e não consegue fazer uma prova, ou ela começa a deixar de sair de casa porque ela já está com medo de apresentar esses sintomas. Então, tudo isso começa a mostrar quando aquela pessoa tem um prejuízo muito significativo, quando aquilo começa a se tornar muito frequente, né? Então, nossa, essa semana eu passei por isso 3 vezes, né? Essa semana eu não consegui trabalhar 3 vezes porque eu estava me sentindo dessa forma. Então a gente precisa considerar esses fatores para a gente pensar ali num caso de gravidade mesmo do que está acontecendo com aquela pessoa. Daniela, eu queria colocar uma pergunta aqui, é a seguinte: o transtorno de ansiedade, ele pode vir a se tornar uma síndrome do pânico, dependendo da situação, se a pessoa não buscar uma ajuda profissional? Isso pode acontecer? Então vamos lá. Eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Dentro do manual diagnóstico, a gente tem o que a gente chama de transtornos ansiosos, né? E aí, automaticamente, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é esse mais comum que a gente mais fala. A gente tem o transtorno de ansiedade social, que é o transtorno onde a pessoa tem dificuldade de se expor em situações sociais. E a gente tem o transtorno do pânico. São todos os transtornos que estão ali associados à emoção, à ansiedade, mas são transtornos diferentes. Então, quando a gente fala do transtorno do pânico, é como se ele fizesse um efeito um pouco diferente do transtorno de ansiedade generalizada. Em que sentido? Primeiro, eu começo a ter a sensação física para que então eu comece a ter os pensamentos associados. Então é muito de repente. Quando a gente pensa na ansiedade generalizada, ela tem um pensamento que antecede. Então eu começo a me preocupar muito com uma coisa e eu começo a ter as reações físicas. O transtorno do pânico, ele acontece, é momentâneo. Eu simplesmente começo a ter os sintomas físicos. E aí automaticamente eu começo a pensar que eu vou morrer. E aí eu começo a ficar muito preocupado e entra naquele processo todo. O que a gente tem também é que a gente pode ter alguns especificadores que a gente chama de ataques de pânico. Então, eu posso ter um transtorno de ansiedade generalizada com alguns ataques de pânico. Assim como eu posso ter transtorno de ansiedade social com ataques de pânico, que é diferente de ter apenas o transtorno do pânico. Conseguiram entender? Ficou claro? Entendeu? Tentei explicar da forma mais clara, porque assim, né, a gente tem um manual que tem muitos diagnósticos, né, e a ansiedade a gente tem todos esses transtornos que estão ali dentro da ansiedade e alguns outros que eu não citei esses para poder explicar para vocês. Existe algum sinal de que a pessoa agora ela precisa de buscar ajuda? Porque tem um momento que assim, não, eu consigo lidar com isso sozinha, mas existe algum ponto que a pessoa vê assim, não, realmente agora eu já não tô conseguindo lidar com isso mais sozinha, que eu realmente preciso de ajuda? E como que a gente pode dar esses sinais pra pessoa? Tá, e aí novamente eu volto a repetir as palavrinhas mágicas, né? Prejuízo e intensidade. Então, se eu tenho uma pessoa que ela tá tendo um prejuízo muito significativo, ela tá tendo aquilo de uma forma muito intensa, então automaticamente ela precisa de ajuda, né? Ela precisa procurar esse cuidado, olhar para isso de uma forma diferente. O grande problema é quando a gente deixa para procurar quando já está com muito prejuízo, já está muito frequente, já está muito intenso, né? Então, a partir do momento que você percebe que aquilo começa a ter uma intensidade maior, né? Começa a ter muitos sintomas físicos, então esse é o momento de procurar uma ajuda, né? Para que a gente não deixe ir agravando cada vez mais, né? Como eu disse, a ansiedade é normal, então, diante de algumas situações, tudo bem, ela vai fazer parte. E entender também que a gente não aprende, né? Em terapia, a gente não ensina o nosso paciente a se livrar da ansiedade. A gente ensina o nosso paciente a aprender a lidar com a ansiedade. São 2 pontos diferentes, né? Então, não é você vai se livrar da ansiedade. Também, meu Deus, ele vai ter uma vida sem cor, porque é bom a gente se sentir ansioso quando é uma coisa boa, Sim. né? A ansiedade dá cor, dá adrenalina pra vida, tudo na medida certa e na porção certa. E quais são os principais, assim, tratamentos existentes hoje, né? Tratamentos psicológicos para a ansiedade. Então vamos lá. Hoje o que a gente tem, né, de tratamento para ansiedade é medicação e terapia, né? Então, Terapia é fundamental. terapia é fundamental. Então, o tratamento hoje, padrão ouro, é psicólogo e psiquiatra, né? Então, tratamento com medicação e com terapia. Obviamente, a gente tem outras coisas que podem ajudar.
A gente costuma falar assim, olha, é terapêutico, mas não é terapia. Aham. Então, estar com amigos é terapêutico, fazer atividade física auxilia e muito, né? Também é terapêutico, ter uma boa alimentação, ter uma boa higiene do sono, cuidar do seu sono, então manter uma vida ali satisfatória, né? Isso tudo auxilia, né? Isso é terapêutico, mas o padrão ouro mesmo pra gente tratar a ansiedade é com psicoterapia e medicação psiquiátrica. Eu sei que não tá muito aqui, mas eu queria que você falasse também, existe alguma técnica, por exemplo, a pessoa já sabe que ela é ansiosa. Ela começa a sentir que tá tendo algum tipo de alteração. Existe alguma técnica que ela pode fazer sozinha? A gente falou muito de respiração. Tem alguma coisa que ela pode fazer para que ela consiga pelo menos se estabilizar num momento assim? Não dá pra ir pra terapia agora, né? Esse cara agora precisa resolver isso neste momento. Respiração. O segredo é a respiração. É respiração, né? Então, é uma técnica que dentro da psicoterapia a gente ensina o nosso paciente. E aí, às vezes, pode parecer assim, pô, respirar, é sério, né? Mas quando começa a fazer, automaticamente a gente começa a ver um resultado. E aí, eu costumo muito falar com os pacientes o seguinte, assim, olha, imagine a seguinte situação, você vai receber uma visita e você vai fazer um bolo. E aí, você resolve fazer um bolo de laranja que você nunca fez na vida. Qual que é a chance de dar certo? Bem pequenas. Bem pequena. E se você faz aquele bolo de cenoura que você sempre faz? É muito mais provável que dê certo. Então, automaticamente, a gente ensina o nosso paciente que ele precisa fazer a técnica de respiração quando ele não está ansioso, para quando ele estiver ansioso, ele dar conta de fazer. Porque quando a gente não tem o hábito de fazer essa respiração, na hora que eu tô ansiosa, é aí que eu não vou conseguir mesmo, né? Aí que eu não vou dar conta, eu começo e não dou conta. Então, a gente ensina o nosso corpo a funcionar dessa forma para que quando eu precisar eu consiga fazer. Então é esse processo mesmo de aprendizagem de fazer para que funcione. Legal. Daniela, a gente tem um momento aqui no podcast que chama Momento Curso. A gente batizou por enquanto de Momento Curso, que é uma oportunidade em que os professores que vêm ao podcast possam falar como que eles abordam essas questões, né, como ansiedade e outras mais, durante o curso, não é isso É aí? isso aí. A ideia é trazer esse tema para que o aluno entenda que ele também vai ter que lidar com isso, né, durante a graduação. E aí eu queria te perguntar, né, para os estudantes de psicologia, como é o contato inicial com o tema de ansiedade durante a formação dele e qual que é a importância do estudo a fundo sobre esse tema? É muito legal porque no semestre passado eu tive uma disciplina com os alunos e aí quando a gente estava falando de emoção, que eles entenderam que era normal sentir, que era da sobrevivência, todas as emoções. A gente focou muito na ansiedade hoje, né? Mas passando para ele todas essas emoções, eles ficaram assim, nossa, é sério, professora? Isso é verdade mesmo? Então, assim, eles acharam isso incrível, né? Então, primeiro ponto é preparar profissionais capacitados para acolher essas pessoas. Então, a gente precisa preparar os nossos alunos para acolher os pacientes e principalmente para aprender a lidar com essas demandas e passar exatamente essas informações para os alunos. E entendendo também que hoje é uma das demandas que mais chega dentro da clínica. Então, é preparar eles para eles diferenciarem a ansiedade, né, normal, ou quando ela está causando algum prejuízo, e quando é um transtorno de ansiedade, e a partir disso dar um tratamento correto para o paciente e devolver para ele uma vida que vale a pena ser vivida, né, com muita tranquilidade e com qualidade. Legal. Daniela, eu queria te agradecer, porque você dedicou esse tempinho para conversar com a gente. É um tema super importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer isso para a roda. A gente sabe que ainda tem muito preconceito com relação à ansiedade, muitos conselhos equivocados. Então, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, mais a gente traz ele para o debate e garante uma orientação correta para as pessoas que precisam saber sobre isso, né? Então, eu queria te agradecer pela participação. Foi muito bom ter você aqui, viu? Foi um prazer receber você, Daniela, aqui no DoctorCast, mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite e desde já fica convidada para vir aqui outras vezes e falar sobre outros temas aí relacionados à saúde mental. Tá
tá bom? Eu que agradeço pelo convite, né? Estou disponível para quando vocês Obrigada. precisarem, principalmente para poder levar essa informação, né, para as pessoas. Eu acredito muito que a gente devolve para a sociedade um pouco do que a gente sabe, né? E tudo que a gente puder auxiliar, ajudar as pessoas por meio de informação correta, informação científica, esse é o nosso papel. Então eu agradeço e estou disponível. Só convidarem. Você tá convidada. É isso aí. E assim encerramos mais um DoctorCast, não é, Ari? É isso aí, gente. Para vocês que ainda não seguem a gente, siga a gente no YouTube, no Spotify, no TikTok. Não é, Fábio? É isso aí. Beijo, Segue a gente. gente lá, acompanhe todos os episódios, não é isso? É isso. E até a próxima, gente. Um abraço.